não houvesse uma fiscalização e depois viesse da multa, essas coisas. Então, sempre foi uma grande dificuldade, né? E as despesas também que você tinha que ter. Muitas vezes você locava um imóvel que às vezes não estava regularizado, não tinha planta. Hoje, essas coisas, a realização até no sentido de realmente buscar organizar melhor, mas acaba dificultando muito, né? E sempre alguém vai falhar em alguma coisa. Com certeza. Né? Porque você tem que ter segurança do estabelecimento, o prédio em si. Você tem que ter todas as inscrições abertas. Você tem que pagar os impostos. Você nem começa, já está pagando imposto. Tá pagando desde que começa a abrir, né? Quer dizer, então realmente a dificuldade é muito grande. Então, se busca, né, tentar flexibilizar a legislação aí, impor medidas mais rápidas, céleres, para que, e menos dificuldade para que a pessoa possa ter atividade, mas deixar de pagar a tributação, os encargos que sobrecaem sobre as empresas. E né? É muito, né, Nelson? É muito, né? Fala-se aí, já falaram em imposto único, mas no fim, olha, é só criação de leis, impostos, mas acaba que ninguém acaba cumprindo realmente as regras. Não tem como cumprir. Né? Quando, na verdade, eu acho que se houvesse um pouco mais de sensatez, não só da parte daqueles que querem empreender, mas também da parte daqueles que estão buscando administrar, né, a sociedade, as coisas públicas, né? Se houvesse mais bom senso de todos, mais responsabilidade de todos, eu acho que talvez amenizasse e melhorasse um pouco. Não digo se chegar à perfeição, mas havia necessidade de as pessoas realmente se prepararem mais, né? Verdade. Buscarem mais o conhecimento, como fazer. Tem aí o Sebrae que tem buscado orientar aí, mas também é uma empresa que acaba sendo mantida pelo próprio governo. E outra coisa, né, Nelson? Desculpa te cortando. Depende do governo também para sobreviver. Ele vai ter a segunda parte, a terceira parte, eles não dão sustentação para você direto, porque tem mais atrás de você, entendeu? Então tem um monte de coisa, é muito difícil. Não, eu tenho alguns amigos empresários aí que, sabe, já com idade, ainda tentando sobreviver, porque na verdade um empresário, ele gera emprego, e o emprego é importante para todo mundo. Lógico, e para todo mundo, é que nem você falou, ele gera, não é só na sua empresa, é na terceirização que está vindo, entendeu? Sim, vai todo mundo. É todo um mecanismo que vai gerar todo um envolvimento de uma gama de pessoas, né, que vão depender daquele trabalho, daquele serviço, né? Verdade. E se falha uma, se começa a não ter, essas empresas não conseguirem se sustentar, se autoafirmar, o que acontece? Vai embora, quebra. O município não arrecada. Nós temos exemplo disso. As pessoas não têm emprego e aí vira o que está acontecendo aí, né? E Guarulhos, como é que você então, essa diferença que você falou de ontem para hoje, como é que você vê assim Guarulhos no desenvolvimento de lá para cá? O que você acha que melhorou, o que piorou? Dá um pouquinho da sua... Eu acho, Nelsinho, que Guarulhos melhorou em todo sentido, porque também a gente tem que acompanhar o sistema, a evolução da situação que a gente vive. Mas tem muito a desejar ainda, entendeu? Eu cito como uns prédios muito bonitos, muito bacanas em Guarulhos, mas eu acho que não teve estudos na realidade para poder montar aquele prédio ali perto do comércio. Vou te dar um exemplo, o Shopping Maia, lindo, maravilhoso, com um prédio ótimo. Você vai lá de tarde e você não anda de carro. Se você tiver que levar uma pessoa no médico, enfim, perde o horário. Não teve, eu acho que é essa estrutura, não sei como é que eu vou falar. Eu posso resumir na questão de que a cidade vem crescendo, cresceu muito, perto do que nós vimos no passado, que a gente descia aqui essa rua, era tudo mato, subia, era esgoto a céu aberto, não havia Paulo Facchini, era ponte, caminho, né? Era uma ponte de madeira, e etc. Então vimos, né, nós vimos Guarulhos realmente
se erguer, mas Isso. de forma que não houve planejamento. É isso aí. Além de não ter havido planejamento, também não houve o cumprimento estricto da lei, né? As pessoas acabavam fazendo os empreendimentos, trazendo os melhoramentos, mas sem trazer o melhoramento público adequado e o planejamento da mobilidade urbana, né? Verdade. Tá entendendo? E aí houve uma implantação aí também de que ao invés de o centro se expandir e também o centro melhorar, acabou fazendo com que o centro acabou ficando menor, né? Bem menor. Bem menor, quer dizer, as ruas acabaram se estreitando ao invés de serem alargadas, né? Por exemplo, eu tenho conhecimento que quando abriram a Avenida Monteiro Lobato, saindo aqui da Dom Pedro, né? O projeto previa um alargamento maior. Verdade. Mas para a época acharam que era muito. Aí fizeram menor. E hoje você vê Quase que não passa quase que não passa 2 carros ali. Verdade. Você está entendendo? E lógico que você, para fazer grandes melhoramentos como foi feito em São Paulo, você tem que desapropriar a propriedade, você tem que deslocar famílias que estão há anos ali naquela região, uma vida inteira, você tem que indenizar. Então, realmente haja dinheiro para fazer essas coisas. Haja dinheiro e a burocracia também, né, É. senhor? Porque Agora está um pouco melhor, né? Mas sim, ainda tem muitas desapropriações que foram feitas aí que até hoje não foram pagas, ainda estão sendo pagas, né? E a falta de dinheiro sempre é o que se alega, falta de dinheiro, porque sem dinheiro não faz nada, sem dinheiro. Mas eu acho que algumas coisas pode-se fazer sem dinheiro. Pode, lógico. Não há necessidade. E quando se falta dinheiro, obviamente, nós que somos os gerenciadores dos nossos lares, a gente sabe que você tem que cortar a despesa. Você tem que buscar sacrificar algumas coisas, você tem que pensar melhor. Mas é difícil, né, Nelsinho? Você entendeu? Essa parte pública, política, é muito difícil o corte, sabe? Cortar. Entendeu? Engloba muita coisa, muito acerto, sabe? Muita... O que eu fico sentindo, não sei se você concorda comigo, é que a maior parte do dinheiro que se arrecada no poder público, principalmente no poder público em geral, No geral. é para pagar folha de pagamento. Não sobra nada para fazer as outras coisas. Se você for aí no orçamento participativo da Câmara lá, nas audiências públicas lá participar, você vai ver que os camaradas colocam lá no quadro que 70%, 70% a 90% da verba destinada para aquela secretaria A ou B é para pagar folha de pagamento. Mas deixa eu te ajudar aí. O máximo a 70%. Sim, mas eu já vi casos em que a secretaria destinava 90% do orçamento dela. Mas aí responde. Veja, mas olha, na secretaria era 90%, mas no geral, no orçamento geral do município não atingia o limite. Então, isso é bom. Você entendeu? Entendi, agora entendi. Você precisa observar isso. Eu observei. E foi colocado no quadro lá, ninguém omitiu, não. Você entendeu? Quem vai omitir quem está lá dentro? Não tem condições, né? Mas é o tal negócio. Não, mas a gente vê que a política que está sendo feita e continua sendo feita, eu costumo dizer, a cada 4 anos, né, quando se tem eleição, de mudança de gestores, é que muda os gestores, muda os correligionários, muda os assessores, e os funcionários de carreira, uns acabam aposentando, outros acabam também ficando ali dependendo da nova política e acabam cruzando os braços, muitas vezes só esperando a aposentadoria e não se dedica, não se faz aquilo que realmente tem que se fazer. O funcionário público, o nosso representante político, ele tem que fazer por ele e por todos nós. Mas você sabe, infelizmente, muitas vezes vem a nós, ao nosso reino e o povo nada. Isso aí, eu acho que nunca vai mudar. Não, tem que mudar. Não, temos que fazer mudar. Então, sabe por quê, Nelson? Como você falou de funcionário público aí, por exemplo,
ele vive nessa situação, ele vai até para fazer, tá? Mas não deixa às vezes. Então pronto, Ou, entendeu? não deixa. Então porque, o cara começa a largar um pouco. porque se ele fizer o que é certo, às vezes, muitas vezes ele pode ser punido. Se ele fizer o que é errado, então aí vai ser punido mesmo. Mas é preciso conscientizar toda a nossa população, como também os nossos políticos, que há de ser cumprida as mínimas regras que estão aí em vigor. E sempre imperando o bom senso, né, para que todos possam realmente vir a receber, né, os benefícios que a própria lei implantou, para que todos sejam atendidos nas suas necessidades básicas, certo? Entendeu? E o principal é o trabalho, é gerir, entendeu? Formas de trabalho, é dar trabalho para a população, porque só com o trabalho que o cidadão se torna realmente uma pessoa digna, entendeu? Para poder adquirir as suas coisas, né? E o Estado ajudar com as necessidades básicas, que é estudo, saúde, né? A habitação, ajudar na mobilidade urbana. Nossa, tem muita coisa. Quer dizer, hoje eu estou na minha idade que eu estou, hoje eu estou andando de ônibus de graça. Eu nunca esperava que fosse acontecer isso. Mas uma boa medida. É uma lei para nós, né? Vamos entendeu? Então é uma medida que, poxa, hoje me agrada eu poder saber que eu... Mas felizmente eu não uso muito, porque eu graças a Deus, tenho minha condição própria, né? Mas quando preciso, uso, tenho minha carteirinha lá e me sinto feliz por essa medida. Quer dizer, é uma lei que beneficia realmente, que nos traz benefício, né? Em geral, né? No cinema, no estádio. E essas leis que precisam ser realmente, entendeu? Melhoradas, leis novas que realmente beneficiem a população, facilitem para que ela tenha acesso a tudo que ela precisa e, obviamente, que ela também responda à população com as obrigações dela de pagar os impostos, de agir com honestidade, né? E para que ela obtenha os seus direitos, que ela cumpra efetivamente as obrigações que é imposta por lei também, né? Porque ninguém vai sair aí querendo tudo ao seu bel prazer e não ter responsabilidade de nada. Esse tempo já foi, né? Nem pode, né? Só quando criou o mundo que era assim. Mas vamos falar das nossas reuniões agora, da turma do Bar do Lei aí. Conta na sua versão aí,